Essa aula faz parte do módulo 3 sobre metabolismo de lipídios e compostos nitrogenados, mas o tema dessas aulas agora é o metabolismo de compostos nitrogenados. O assunto dessa aula, ela foi dividida em catabolismo de aminoácidos e anabolismo de aminoácidos. Dentro de catabolismo de aminoácidos, nós vamos falar sobre iniciar com a degradação de proteínas da dieta, que é o assunto dessa primeira videoaula. Depois vamos falar sobre a visão geral do catabolismo de aminoácidos e, tendo falado sobre a visão geral, vamos detalhar sobre os processos que acontecem de forma mais detalhada, como, por exemplo, o que acontece com o grupamento amino, as reações que são super importantes para a transferência de grupamento amino, que é a transaminação ou remoção do grupamento amino, que é a desaminação oxidativa. Depois, vamos ver como esses grupamentos aminos eles são transportados de forma segura no organismo, tendo em vista que o nitrogênio ele não pode ficar circulando no organismo na forma de amônia. E aí vamos falar sobre o ciclo da ureia, que acontece no fígado, que é o ciclo que converte a amônia em ureia. E, por fim, vamos ver uma visão geral de o que acontece com os esqueletos carbônicos que sobram dos aminoácidos. Dentro da parte de anabolismo de aminoácidos, nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, que explica a forma como o nitrogênio da atmosfera ele entra em sistemas biológicos. Aí vamos falar um pouquinho sobre fixação e assimilação do nitrogênio em compostos que tenham nitrogênio. E vamos trabalhar uma visão geral dentro da biossíntese de aminoácidos, tendo em vista que essa parte é muito complexa, então nós vamos trabalhar só uma visão geral. Iniciando então agora com a parte de degradação de proteínas da dieta. Bom, a degradação de proteínas da dieta, ela acontece então quando o animal ele se alimenta, né, com uma alimentação rica em proteínas. Então, com a chegada do bolo alimentar contendo então essas proteínas, o primeiro passo que acontece é que as células da mucosa gástrica, elas vão secretar um hormônio chamado gastrina. Secretam a gastrina. A gastrina, ela exerce efeito sobre duas células, que são as células parietais e as células principais. Nas células parietais, a gastrina estimula a secreção de HCl. E nas células principais, a gastrina estimula a secreção de pepsinogênio. Pepsinogênio é uma forma inativa de enzima, que vocês já devem ter visto na Bioquímica 1, que são os zimogênios. Eles ainda não estão prontos para fazer a catálise, mas já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O que acontece então? Qual é o papel do HCl e do pepsinogênio nesse processo inicial de digestão das proteínas que chegaram da dieta? Então, o bolo alimentar está aqui contendo proteínas. Vamos começar pelo HCl. O HCl ele exerce duas ações importantes. No primeiro momento, o HCl ele atua para matar micro-organismos que tenham vindo junto com o alimento. Por quê? O HCl, né, que faz com que o pH do estômago fique bastante ácido, entre 1 e 2,5, ele vai promover a desnaturação de proteínas desses micro-organismos. E com isso vai ocorrer a morte desses micro-organismos que chegaram junto com o alimento. Além disso, o HCl ele vai promover também o que? A desnaturação das proteínas que chegaram da dieta. Ele vai promover aquele desenovelamento. Isso é muito importante porque o desenovelamento ele faz com que aquelas ligações peptídicas da proteína, aquelas ligações peptídicas mais internas, que estavam mais escondidas, elas fiquem mais expostas. Porque a intenção aqui no processo de degradação da proteína é que essas proteínas sejam quebradas em aminoácidos para que elas possam ser absorvidas. Então, para isso, o HCl ele vai desenovelar a proteína, permitindo então o acesso das enzimas que vão vir na sequência, para que elas possam quebrar essas ligações peptídicas,
para que tenha a liberação, então, finalmente dos aminoácidos. Então, a primeira ação é a ação da HCl, nessas duas ações, todas elas relacionadas com o processo de desnaturação da proteína, que ambientes muito ácidos ou muito básicos promovem em proteínas. Depois tem a ação do pepsinogênio. O pepsinogênio, ele é secretado dessa forma, como uma forma até de proteção, né? Esses imogênios, eles são secretados dessa forma para evitar que as próprias células que os produziram sejam degradadas, porque são enzimas proteolíticas. Então, o pepsinogênio é a forma desimogênio de uma enzima proteolítica, que é a pepsina. O pepsinogênio, ele sofre a conversão para a forma ativa da pepsina por um processo autocatalítico, em que ele mesmo promove a quebra de uma determinada região, removendo um determinado peptídeo, e aí o pepsinogênio passa para essa forma ativa de pepsina. A pepsina, ela tem um pH ótimo, que é um pH justamente o pH do estômago nesse momento, que tem a secreção do HCl, um pH entre 1 e 2,5. Então, o pH entre 1,5 é o ideal ali para a ação da pepsina. Quer dizer, aquele pH ótimo da pepsina, que é quando a enzima, o pH ótimo é quando a enzima ela tem 100% praticamente de atividade. E aí a pepsina, ela vai promover a quebra de ligações peptídicas logo após aminoácidos aromáticos. Então, essas enzimas proteolíticas, elas apresentam uma especificidade. Então, elas não saem quebrando todas as ligações peptídicas, mas algumas, dependendo aí da sua especificidade. No caso da pepsina, elas vão promover a quebra depois de aminoácidos aromáticos. E aí, então, com a ação da pepsina, as proteínas que chegaram com o bolo alimentar, elas começam a ser convertidas em peptídeos. Peptídeos ainda não são aminoácidos, ainda tem outras ligações peptídicas para quebrar. Agora, esse bolo alimentar ácido, ele é lançado aqui no intestino delgado. A chegada do bolo alimentar ácido no intestino delgado estimula a produção do hormônio secretina no sangue. E a secretina, ela vai ter uma ação no pâncreas, estimulando o pâncreas a secretar bicarbonato nesse bolo alimentar ácido que chegou. E aí, com a ação do bicarbonato, o bolo alimentar, ele é neutralizado, quer dizer, o HCl ele é neutralizado pelo bicarbonato. E aí o bolo alimentar ele passa a ficar neutro, aí, com pH em torno de 7, 7,5. Depois, esse bolo alimentar já neutro, ele vai estimular a produção de um outro hormônio, que é a colecistoquinina, que também vai ter uma ação no pâncreas. E lá no pâncreas, a colecistoquinina vai estimular as células exócrinas do pâncreas a produzirem 3 imogênios, tripsinogênio, quimotripsinogênio e as procarboxipeptidases A e B. Todas essas enzimas secretadas na forma de zimogênio, ou seja, inativas, uma forma de proteger o próprio pâncreas da ação proteolítica dessas enzimas. Então, essas enzimas elas são lançadas no intestino delgado nessa forma de zimogênios e aí elas iniciam um processo de conversão para sua forma ativa, na presença do bolo alimentar contendo proteína. As enteropeptidases, elas iniciam a conversão de uma parte do tripsinogênio, removendo um determinado peptídeo e convertendo ele na forma ativa tripsina. Depois, a própria tripsina ela vai atuar no restante do tripsinogênio, convertendo o restante para a forma de tripsina. E o mesmo vai acontecer aqui com o quimotripsinogênio. A tripsina ela também atua em cima do quimotripsinogênio e das procarboxipeptidases A e B, convertendo esses 3 imogênios para suas formas ativas depois. Cada uma dessas enzimas proteolíticas, elas apresentam uma ação específica, clivando a ligação peptídica após um determinado tipo de aminoácido. Mas, em conjunto, todas essas
enzimas proteolíticas, elas vão conseguir praticamente degradar toda a proteína, todos os peptídeos, gerando então uma mistura de aminoácidos, e aí, por fim, esses aminoácidos eles vão ser absorvidos quando então na forma de aminoácidos.